Já percebeu que algumas pessoas fazem questão de igrejas pequenas, querem congregar em pequenas congregações? E algumas pessoas conversaram sobre isso comigo e eu vou resumir aqui a minha opinião sobre o assunto, caso você se interesse. A questão do tamanho da congregação é uma questão muito pessoal, subjetiva, difícil analisar aqui. Eu já tive em igreja pequena, 15, 20 membros. Então você tinha lá 3, 4 famílias que basicamente eram os membros daquela comunidade. Então, conforme fosse a festa de família, o feriado, já decidia, por exemplo, não ter culto. Se 2 famílias não fossem, já não tinha quórum, vamos dizer assim. Apesar que eu defendo que deve sempre abrir a igreja, para alguém que procure uma assistência, porque afinal de contas o culto é a Deus, não é às pessoas. Mas enfim. E também já estive em grandes congregações, mais de 2.000 pessoas, onde você não conhece os membros. Então, igreja pequena tem a vantagem de ser acolhedora, todo mundo conhece todo mundo, se ajuda, tem lá a sua qualidade por ser pequena. As grandes congregações têm a vantagem de sempre ter boa estrutura. Afinal de contas, você tem muitas pessoas. Se trata de uma igreja antiga, com uma boa arrecadação, então consegue ter estrutura de criança, adolescente, idoso. As instalações em si costumam ser muito boas, justamente pela condição que muitas pessoas juntas podem construir, adquirir, etc. Mas tem a desvantagem de uma certa frieza. Mas eu não digo que é maldade dos membros de grandes congregações. Na verdade, faz parte da rotina. Poxa, eu estou numa igreja com mais de 2.000 pessoas. Eu não tenho condições de conhecer as 2.000 pessoas. Então, eventualmente, um visitante pode chegar, entra e sai, sem ser visto. Então, um grande desafio das grandes congregações é dar esse acolhimento para os recém-chegados, especialmente aquele que entra sozinho, vamos dizer assim, aquele que não é convidado de ninguém. Então, vamos entender esse como que chega sozinho. É um desafio que as grandes congregações tentam minimizar com grupos de apoio, grupos de integração e por aí vai. Então, muitas vezes, aquele membro que não conseguiu ser visto na congregação grande, ele vai numa menor, as pessoas o reconhecem, identificam, fica amigo, e muitas vezes fica por ali mesmo, então prefere a congregação menor. Eu não posso criticar aquela pessoa que é da igreja grande, e nem do que é da igreja pequena, da congregação pequena. Mas tem alguns pontos. Tem gente que acha que a pequena igreja ela é mais fervorosa, tem mais poder de Deus, e na grande não tem, que a grande é fria. E aí eu teria que entrar num tema que não é exatamente o meu objetivo hoje, mas muitas vezes na pequena igreja tem lá alguém com grandes momentos de oração, aquele pregador que grita muito, e muita gente reconhece isso como sendo uma evidência de poder, de fervor espiritual. Conforme cresce a igreja, acabam tendo a necessidade de uma pregação de um cunho acadêmico um pouco mais acentuado, começam a chegar novos músicos e todo mundo se qualifica melhor. Então eu tenho um pouco mais de técnica e isso reflete em abaixar o volume, em cantar de modo mais suave. Você tem lá os pregadores que não gritam tanto porque agora tem mais conteúdo para oferecer. Claro que eu estou generalizando, tá? Mas só entenda a minha linha de raciocínio. Se eu sou membro de uma pequena igreja em busca disso, eu vou ficar o tempo todo migrando para pequenas congregações, porque toda igreja vai crescer. Vai chegar um momento em que não cabe mais naquela instalação, todo mundo se reúne, programa lá e constrói um templo maior. Depois constrói outro maior e chega lá nas grandes catedrais que a gente conhece por aí, né? Apesar que a igreja evangélica normalmente não chama de catedral, mas entendam a linguagem que eu estou usando aqui, né? Aqueles grandes templos, grandes igrejas. Então, se você está numa igreja pequena por causa disso, porque é pequenininho, porque todo mundo é mais envolvido com você, se prepare para perder isso quando a igreja crescer. Ou você vai migrar para a próxima menor. Né? Então, eu preciso buscar uma forma de acompanhar o crescimento dessa igreja.
Por outro lado, tem uma questão que eu preciso comentar aqui, é exatamente o meu objetivo hoje. Quando você está numa grande igreja, até comentei aqui, tem muitas pessoas, então tem mais arrecadação, logo tem melhor infraestrutura, tem som melhor, cadeiras melhores do que ela pequenininha, que tem pouca gente, e tem dificuldade na reposição dessa infraestrutura, tá? Tem uma discussão ali se a grande deve ajudar a pequena, posso tratar isso em outro vídeo, como é que eu acho que é saudável para ambas que isso aconteça. Mas vamos ficar só com esse dado. Se eu tenho poucas pessoas, eu tenho pouca gente que ajuda, muitas vezes eu tenho dificuldade de abrir todo dia essa igreja, eu posso não ter uma equipe de música com uma banda completa, enfim. Se eu estou numa grande igreja, eu tenho lá essa quantidade de pessoas. Eu fui pastor de igreja pequena, de 20 membros. Fui pastor de igreja média, 100, 150 membros, né? E já tive em igreja maior do que essa capacidade de 300 pessoas e hoje mais de 2.000 pessoas, onde eu sou pastor auxiliar, tá? Não sou o principal, mas eu estou numa igreja que localmente, pelo menos uma vez por mês, tem pouco mais de 2.000 pessoas reunidas. O que acontece ali? Suponhamos que eu sou músico, mas eu não sou um músico tão profundo assim no meu conhecimento. Quando eu estou perto de outros músicos, eu acabo não tendo nem espaço, porque a minha qualidade técnica é muito ruim. O que é que eu faço então? Vou lá para a igrejinha pequenininha do bairro Novo, que começou agora, que lá não tem músico nenhum. Então lá eu já chego com oportunidade, chego cantando. Eu quero pregar, mas não quero estudar a Bíblia, não quero me esforçar, só quero pregar ali o que me dá na telha. Na grande igreja eu não tenho espaço, porque lá tem seminarista, tem teólogo formado, tem pastor veterano que já tem um bom conhecimento das escrituras, que muitas vezes é formado também. Mas mesmo que não seja, não tenha formação regular em teologia, pela sua experiência, o conhecimento das escrituras que vem da leitura, da prática, consegue ter ali um bom desenvolvimento na pregação. Então não tem espaço para aquela pessoa. O que ela faz? Vai para a igrejinha pequenininha, lá do bairro longe, que está começando agora, porque não tem pregador, e a pessoa ganha esse espaço. Não posso criticar quem faz isso, afinal de contas ele não está sendo útil na igreja grande, vai para a pequena, se torna útil, trabalha na obra de Deus, contribui para o crescimento daquela obra, isso é maravilhoso. Mas qual que é o problema? É que muitas vezes aquela igreja pequena que recebeu a pessoa que chegou, essa igreja cresce, novos membros surgem, novas conversões surgem, e aí começa a concorrência nos cargos. Só tinha um que sabia tocar o instrumento, agora tem 2, 3. Só tinha um que sabia cantar, agora tem 4, 5, 6. Só tinha um pregador, agora tem 3, tem 5. E essa pessoa, o que ela vai fazer agora? Vai migrar para outra igrejinha pequenininha, longe, que está começando agora, para que ela tenha espaço. Então, isso é um problema, isso é grave. Porque normalmente a pessoa sai da igreja reclamando da liderança antiga, dizendo, olha, quando eu cheguei aqui não tinha músico, trouxe meu violão, agora cresceu, vocês estão me rejeitando. Ah, quando eu cheguei aqui eu era o pregador principal, o principal professor da EBD, agora vocês estão me rejeitando. Quando chegaram os seminaristas e teólogos e professores, isso é uma desonra com o membro antigo. Você tem certeza que é desonra com o membro antigo? Ou é você que não está honrando a sua igreja, se qualificando para buscar uma posição melhor? Você tocava porque era o único. Não tocava porque tocava bem, não garantiu o seu espaço com qualificação técnica. E, muitas vezes, é arrogante e não quer dividir o seu espaço. E aqui é o pior comportamento que eu vejo. E eu estou cansado de ver isso em muitas congregações, em que a pessoa aparelha a igreja e se torna dona da estrutura. Isso é um aparelhamento. É muito grave. Eu vi isso acontecer. O menino tem um super violão, leva para a igreja e fala assim, eu toco no louvor. Mas o violão é meu, só eu pego no violão. E não tem espaço para outro. Eu conheço equipe de louvor que todo mundo que chega é denominado rebelde. Porque o único que não é rebelde é o cantor principal lá, que é o dono do instrumento. A fulana de tal trabalha muito para a igreja, ela compra o pão e o vinho da ceia, prepara a mesa, mas ela tem que ser a líder das diaconisas, porque senão ela não vai fazer parte dessa igreja. Tá complicado, não tá?
tá difícil, não é? Aí eu pergunto, você está servindo a Deus com o seu trabalho ou está servindo a si mesmo? Você está entregando para a obra de Deus ou você está simplesmente satisfazendo o seu ego, buscando pessoas que estão carentes de infraestrutura, carente de pessoas, vai lá e se apresenta. E depois vai buscar outra pessoa carente, outra igreja carente. E a última pergunta, você está servindo a Deus ou está servindo a si mesmo? Faça reflexão, porque se não for para servir a Cristo, o que você está fazendo na igreja?